Record, iniciando, questão 8. Vamos lá, gente, questão 8. Analise as afirmações e marque a alternativa correta. Inciso 1, né? O princípio da fragmentariedade é consequência dos princípios da reserva legal e da intervenção mínima. Primeiro, quem aqui descobriu e foi atrás de saber o que é o princípio da fragmentariedade? Quero saber. Não, gente. O que fala o princípio da fragmentariedade? O direito penal vai se ocupar somente dos bens jurídicos que são essenciais. O direito penal só vai se ocupar dos bens jurídicos que são essenciais, ok? Isso é o princípio da fragmentariedade. Isso também não é o princípio da reserva legal, onde somente aquilo que está na lei é que é considerada tutela penal? Sim. Então, eu posso falar que ele também decorre do princípio da reserva legal. E o princípio da intervenção mínima não fala que o direito penal é última ratio? O direito penal como última ratio, ele não tem que se preocupar somente com aqueles bens jurídicos que são essenciais? Sim, também sim. Então, o número 1 da questão 8 está correta, tá? O número 1 da questão 8 está correta. Como eu faria essa questão? Eu, Letícia, se eu tivesse no concurso, já vinha para as alternativas. A alternativa A, ela fala de todos, não é? A alternativa A, ela fala de todas as afirmações corretas. Você deixaria ela ali de lado, porque pode ser que estejam todas corretas. Na alternativa B, ela fala de 1. E o 1 você sabe que está correto. Na alternativa C, ela fala de 2 e 3. Espera aí. Se ela fala de 2 e 3, a alternativa C já está fora do baralho. Você já risca aquela alternativa C ali, tá? Esse tipo de questão é por exclusão que nós vamos fazendo. Na alternativa D, ele fala de 1 e de 2. Bom, a 1 eu sei que está correta, então ela está ali. Então, o que você faz? Você sabe que a A, B e a D podem ser. Na alternativa E, ele fala que nenhuma das alternativas estão corretas. Se a 1 está correta, o que você faz? Já risca D, tá? Fica somente com essas 3. Aí vem o 2. O princípio da pessoalidade impede a punição por fato alheio. Vamos lá. O que fala o princípio da pessoalidade? Não é que a pena não vai passar da pessoa do condenado? Somente o sujeito que pratica o crime é que vai cumprir a pena? Isso quer dizer o quê? Não é a mesma coisa que falar que impede a punição por um fato alheio? Eu não posso ser punido por um fato que o meu marido faz ou comete, por um crime que alguém cometeu. Eu só posso ser punido por um crime imputado à minha pessoa. Eu não posso ser punido por um crime que não é imputado à minha pessoa. Então, a 2 também está correto. E 3, o direito penal protege todos os bens jurídicos de violações, até os de menor importância. O direito penal protege todos os bens jurídicos? Ele protege até os bens de menor importância? Se fosse assim, a gente não teria também o princípio da insignificância, que já é tutelado dentro do nosso ordenamento, não, né? Dentro da nossa doutrina, e inclusive com decisões jurisprudenciais. A própria jurisprudência já admite o princípio da insignificância. Então, eu não posso tratar aqui como a questão correta, a questão 3. Qual é a questão correta? A questão 1 e a questão 2. A única que fala sobre isso é a questão D. Então, a letra D é a correta. Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas, ok? Alguma dúvida? Questão 9. Paulo, funcionário público do governo brasileiro, quando em serviço no exterior... Gente, a maioria dessas questões são OAB, tá? A maioria. A não ser essa de cima aqui, que é concurso público, tá? Mas a maioria é OAB. Para vocês perceberem que não está fora da capacidade de vocês passar numa OAB. Só não passa na OAB quem não estuda, tá? A maioria é da OAB. Paulo, funcionário público do governo brasileiro, quando em serviço no exterior, vem a praticar um crime contra a administração pública. Já, ó, me deu um estalo na cabeça. Opa, eu sei que lá na extraterritorialidade incondicionada, eu tenho algo que fala de administração pública. Lembram-se que
que eu tenho isso daí lá na incondicionada, então, qual é a minha regra? Princípio da territorialidade. Qual que é a exceção? Princípio da extraterritorialidade. Descoberto o fato, foi absolvido no país em que o fato foi praticado. Qual foi o país que ele praticou? Não fala, mas fala que foi no exterior, quer dizer, é no estrangeiro, ok? Diante desse quadro, é correto afirmar que, Paulo, vamos lá, princípio da extraterritorialidade novamente. Gente, choveu extraterritorialidade nessa prova, né? Choveu. Então, vocês nunca mais vão esquecer de princípio da extraterritorialidade. Vocês nunca mais, todo concurso que vocês fizerem, vocês vão lembrar da professora e vão lembrar da professora como atendente de telemarketing para vocês. Eu garanto para vocês que vocês nunca mais vão esquecer. Vamos lá. Se ele está falando que é um crime contra a administração pública, eu tenho que ir lá no artigo 7º. Lá no artigo 7º fala: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes. Letra B, fala do patrimônio e da fé pública. Está falando de administração pública? Não. Letra C, contra a administração pública ou por quem está a seu serviço. Então, quer dizer que a minha questão, ela se enquadra dentro da extraterritorialidade. Então, novamente, esse crime vai ser julgado aqui no território brasileiro. E, novamente, eu vou observar o parágrafo 2º, porque ele vai ser julgado aqui independente de ter sido julgado lá ou não, ok? E se ele for absolvido lá, ele vai ser julgado aqui ainda. E se ele for condenado lá e pagar a pena lá, ele vai ser julgado aqui e vai se abater a pena dele. Se retira a pena dele. Ocorre um abatimento da pena. Letra A. Poderá, por força do princípio da defesa real ou proteção, ser julgado de acordo com a lei penal brasileira. Professora, você não falou disso. Eu não falei com essa nomenclatura, mas eu falei disso. Ok? Que eram crimes que ofendem o Estado brasileiro. Tá? B. Somente poderá ser julgado de acordo com a legislação penal brasileira se entrar no território nacional. C. Não poderá ter contra si aplicada a lei penal brasileira por fato que não ocorreu no território nacional. Ué, se é extraterritorialidade, então ele pode ser aplicado aqui. D. Não poderá ser julgado de acordo com a lei penal brasileira por já ter sido absolvido no estrangeiro, mas o parágrafo 2º, que fala que mesmo absolvido, ele pode ser julgado aqui. E E. Poderá, com fundamento no princípio da representação, ser julgado de acordo com a lei penal brasileira. Primeiro, quem procurou o que é o princípio da defesa real ou proteção e o que é o princípio da representação? Quando vocês estavam realizando isso daí, vocês tiveram essa curiosidade? Procurar? Não, Duda. Não? Ninguém procurou, gente? Como que vocês responderam sem procurar? Me falem. Sim, sim, sim. E o que é esse princípio? Esse princípio fala que alguns bens jurídicos que ofendem a administração, a soberania do Estado, a defesa do Estado brasileiro, eles precisam necessariamente ser julgados dentro do Estado brasileiro, independente de terem sido absolvidos ou não lá no outro Estado onde eles estão, ok? Então, a gente tem aqui uma possibilidade de inclusão no princípio da extraterritorialidade por estar abrangido no princípio da defesa real ou proteção do direito penal, que é um princípio que, na verdade, ele vem da teoria do Estado e do direito constitucional aplicado ao direito penal em decorrência do bem jurídico que é atingido, ok? Em decorrência desse bem jurídico que é atingido, tá bom? Alguma dúvida com relação a isso, gente? Não? Vamos passar para a última. Eu estava adivinhando que não ia dar os 50 minutos, né? Vamos lá, questão 10. Que é isso, gente? Alguém estava coçando a garganta. Vamos lá. Tício, morador do Rio de Janeiro, começou a namorar Gabriela, uma jovem moradora da cidade de São Paulo. Olha lá, mostrando o local de novo. Se está mostrando o local de novo,
possivelmente ele vai vir com uma pergunta para você falar qual que foi o local do crime ou qual que foi o tempo do crime. Vamos lá? Com o passar do tempo e os efeitos da distância, Tício, motivado por ciúmes, resolveu tirar a vida de Gabriela. Pôs-se, então, a planejar a prática do crime em sua casa, no Rio de Janeiro, tendo adquirido uma faca, instrumento com o qual planejou executar o crime. No dia em que seguiu para São Paulo para encontrar Gabriela, que lhe esperava na rodoviária, Tício combinou com a jovem uma viagem a passeio para o Espírito Santo. Então, ele ainda combinou uma viagem a passeio para o Espírito Santo. Ao ingressarem no ônibus que os levaria de São Paulo para o Espírito Santo, Tício afirmou para Gabriela que iria matá-la. Todavia, dada a calma de Tício, a jovem achou que se tratava de uma brincadeira. Durante o trajeto, Tício ofereceu a ela uma bebida contendo substância que causava a perda dos sentidos. Após Gabriela beber e dormir sob efeito da substância, enquanto passavam pela BR-101, no Rio de Janeiro, Tício passou a desferir golpes com a faca no peito da jovem. Então, quer dizer, o local da conduta foi o Rio de Janeiro. Foi onde ele praticou a conduta, ok? Quando chegou ao destino, Tício se entregou para a polícia e Gabriela, embora tenha sido socorrida, veio a óbito ao chegar ao hospital. O crime descrito no texto foi praticado de acordo com a lei penal no momento, quer dizer, peraí, falou no momento do crime é tempo do crime. Qual que é a teoria do tempo do crime? Qual que é a teoria do tempo do crime? Vamos lá, nós começamos falando disso na prova. Teoria da atividade. Teoria da atividade é onde se realiza a conduta, ok? Onde se realiza a conduta, tá? Onde foi realizada a conduta? Rio de Janeiro. Não foi isso? Então, o crime foi cometido no Rio de Janeiro. Vamos lá para as questões. Em que o agente se prepara para a promoção da conduta. Gente, preparação, nós vamos estudar isso, tá? A semana que vem nós vamos entrar em intercrimes. Preparação é uma das fases do intercrimes, que é o caminho do crime. Preparação nem penalizado é se não é um crime autônomo. Por exemplo, eu comprar uma arma para matar alguém. Se eu for pega com essa arma, eu só vou responder se eu não tiver o porte, se for uma arma ilegal. Caso contrário, não vou nem ser penalizada, ok? B, em que é alcançada a consumação do crime. Consumação do crime é onde ocorreu o resultado. Ocorreu o resultado lá no Rio de Janeiro, não é? Não foi lá? Ó, quando chegou ao destino, se entregou para a polícia a Gabriela, embora tenha sido socorrida. Ah, não foi no Rio de Janeiro. Ela foi socorrida ainda. Então, quer dizer, se ela foi socorrida, ela ainda estava viva, ok? Ela ainda estava viva. Então, ela veio a morrer lá no Espírito Santo, tá? É lá no Espírito Santo que ela veio morrer, tá? Então, não é, porque tempo do crime é onde ocorreu a conduta. Em que a autoridade policial toma conhecimento do crime, ou seja, quando o Tício entregou à polícia, também não é isso que fala. E D, da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Trata-se, portanto, do momento que Tício desferiu os golpes em Gabriela. A resposta certa é a letra D, ok? A resposta certa é a letra D, tá? Então, 1 é C, ok? A questão 1 é a C. A questão 2 é a B. Eita, não foi aqui. Questão 2 é a B. A questão 3 é a E. A questão 4 é a B. O Torcalis vai latir. A questão 5, não latiu, é a C. A questão 6 é a D. A questão 7 é a A. A questão 8 é a D. A questão 9
é a A e a questão 10 é a D. Gente, alguma dúvida com relação a essa correção? Ficou alguma coisa na prova que vocês ainda estão assim, batendo a cabeça? Não, professor, eu estou batendo a cabeça e eu não consegui entender. Falem agora ou calem-se até a próxima revisão. Podem, eu vou liberar o microfone de vocês. Podem falar. Alguma dúvida? Tá tudo certo. Tudo certo? Então, vamos fazer o seguinte. O que eu quero que vocês façam? Eu sei que vocês já viram que eu liberei o formulário para vocês. E eu fiz algumas perguntas subjetivas para vocês no formulário. Tá? Eu quero que vocês façam... Calma aí, deixa eu colocar aqui. O mute de novo. Calma aí. Eu quero que vocês façam aqueles formulários de uma forma responsável, porque é muito importante para mim saber aquilo que vocês pensam, tá? Eu ter acesso naquilo que vocês pensam é muito importante, tá bom? Então, façam isso com carinho, respondam com carinho para a gente passar por esse momento com o menor prejuízo para vocês. E, Duda, pode fazer, tá? Pode fazer a pergunta. Eu já te libero aqui, pode ser? Ou não, espera só um pouquinho, só deixa eu finalizar. O que eu quero que vocês entendam? Essa situação, qual é a conversa da instituição? E nós tivemos hoje essa conversa. Se até o final do mês não houver nenhuma mudança no prognóstico da situação, eles pretendem voltar com o escalonamento de alunos. Isso quer dizer que, mesmo tendo escalonamento de alunos, o que quer dizer? Uma sala não pode estar inteira dentro da sala de aula, tá? Vocês não vão poder estar todos dentro da sala de aula. Até porque muitos de vocês não vão querer estar todos lá dentro da sala de aula, não é verdade? Muitos de vocês vão, Só que daí eles estão estudando já essa plataforma que eu falei para vocês, que é o Meet, ou pelo Meet ou pelo Teams, que daí vai ter a aula ao vivo para quem se adapta melhor na aula ao vivo, e vai ter aula online para quem tem medo de ir assistir a aula, tem medo de algum contágio e assim por diante, tá bom? Então, essa é a conversa que eu tive com a coordenação. Com relação aos trabalhos, Duda, como a gente tem o prognóstico de retornar o quanto antes, e isso é uma conversa que nós estamos tendo com todo mundo. Oi, Maria Clara! Com todo mundo, tá? Vai continuar da forma que está, tá? Então, vocês, com as disciplinas que vocês tiveram, né? Vai ter 3 pontos de trabalhos com a entrega quando a gente retornar. Se a gente verificar que houve um número de contágio muito grande dentro da cidade, que a gente está muito preocupado com a cidade de Paranavaí, tá? Eu, em especial, estou muito preocupado com todos vocês, então se cuidem, tá? Eu não quero que a gente passe por uma situação ruim com nenhum de vocês. Se a gente perceber que dá para voltar, a gente volta. E se perceber que há esse período muito forte ali, vocês perceberam, né, ontem, que o Covid ele pode ser doença ocupacional, né? Até para a instituição expor os professores dentro de sala de aula também não é legal, tá? Então, isso vai se manter, e por isso que eu pedi uma plataforma como essa aqui, que seja mais fácil de utilizar e que nos traga um contato maior para que vocês consigam. Isso quer dizer que a gente não vai ter apenas 50 minutos de aula, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter um pouquinho mais de aula, que eu acho que 1 hora e pouquinho não vai acabar com vocês, e a gente vai ter um contato melhor, e a gente vai ter uma situação de aproveitamento melhor, tá? Ah, Letícia. Ô, Letícia, você tem que tirar essa carinha feia aí, Letícia. Eu vou lançar uma campanha. Hashtag Letícia, tira esse menininho, esse bonequinho feio aí, que me dá medo esse boneco de ver, tá? Alguma pergunta a mais, gente? Então, eu espero vocês realizar o formulário até amanhã às 18 horas. E o resultado do formulário eu vou passar para vocês, que disso vai depender a nossa metodologia a partir da semana que vem, que é a semana que a gente já inicia o conteúdo do 2º bimestre, tá? Primeiro a Maria Eduarda, depois a Simoni. Duda?
Prof, então deixa eu ver se eu entendi. É para a gente fazer todos os trabalhos que foram propostos no primeiro bimestre e entregar quando a gente retornar? Isso. Não foi cancelado os trabalhos? Não, foi suspenso, lembram-se que eu falei com vocês? Houve a suspensão dos trabalhos e quando a gente voltar, vocês teriam os 15 dias para poder fazer. Ah, tá, mas esses que Tá? já foram passados é para entregar, É para normalmente. entregar. Por exemplo, Tá. eu, professora Letícia, não tenho um trabalho para vocês, né? Eu posso Claro, fazer um trabalho. Oi? você não tinha passado um resumo sobre algum tema que era A para a gente classificação, entregar? né? A classificação doutrinária, né? Isso mesmo. Uhum. Tá bom. Os professores que não deram, ele pode utilizar a aula. Aqui fica muito mais fácil a gente utilizar para fazer um trabalho, por exemplo, de pesquisa de jurisprudência, e eu trazer a jurisprudência para a gente fazer a análise do caso. Agora a gente vai entrar, por exemplo, nas causas que vão tirar a teoria do erro. Eu posso pegar a jurisprudência e trabalhar com vocês aqui. Eu acho que fica mais gostoso da gente trabalhar, tá? Simone, deixa eu te achar aqui. Mais alguma coisa aí, ô Duda? Não, só isso. Não? Obrigada. Simone, pode falar, linda. Professora, deixa eu te falar, você falou do escalonamento que a faculdade está verificando, certo? Sim. Seria até para o final do ano? Não. Ah, sim, sim, sim. Porque, por exemplo, eu vou ter aluno em situação de risco, tá? Tá. Por isso que eles Por estão que da querendo. minha pergunta? Por que da minha pergunta? Porque nós que somos de outra cidade, a gente, eu vou falar de só eu, né? Nós estamos tendo problema com ônibus, que ainda está pagando e tal, entendeu? E a gente precisa ver como vai ficar uma posição da faculdade para saber o que a gente vai, se vai Simone, rescindir o eu não. contrato, alguma coisa. Olha, uma coisa que eu posso te avisar vocês é assim: voltar ao normal como era antes, a gente não vai voltar tão cedo, né? Todo mundo junto, muvucar na mesma sala, né? Isso, a previsão é julho, tá? A previsão disso é julho, tá? O revezamento que eles estão falando e estão estudando essa possibilidade, eu falei que eu queria um cameraman para gravar as aulas junto com os alunos ali, né? Porque daí os alunos assistiam de casa e os outros que estavam ali assistiam ali junto comigo, né? De máscara. Imagine vocês assistindo a aula de máscara. O escalonamento, que é escalar as turmas de quem quer ir nas aulas, seriam, assim, poucas pessoas respeitando os 2 metros, respeitando o uso de máscara, tá? Todo mundo com máscara, todo mundo com álcool gel. Então, todo o equipamento de EPI teria que ser colocado. E, Simone, outra coisa, eu não tenho como te colocar um prazo, porque vocês estão percebendo que a situação está fugindo totalmente do controle de todo mundo. Ninguém sabe de nada, né? Pode acontecer, olha, o pico era para ser em abril. Abril passou, não teve pico. Agora o pico é para ser em maio. Daí, a maio está iniciando, não tem, o pico pode ser em junho. Então, assim, ninguém sabe de nada. As pessoas estão por situações que estão ocorrendo. O que a gente sabe é que, e o que eu acredito que, se o Brasil não tivesse feito essa paralisação, ia ser muito pior. Muito pior. Né? Se nós parando já está com um contágio muito grande, parem para pensar se não tivesse feito essa paralisação. No entanto, eu assisti, a Letícia tinha caído, eu assisti uma live, às vezes eu até parei de assistir um pouco de live dos professores do Tartuce e tudo, né? Porque eles são bem civilistas, eles são piores que os penalistas, tá? Eles são bem, assim, eles já dividiram o mundo em 3 realidades. A realidade A era a que a gente vivia, a realidade C é a que a gente está vivendo, que ainda a gente está bem, e a realidade B é essa, e a realidade C é a realidade que todo mundo vai quebrar, todo mundo vai morrer, e que a gente vai lá para o escambau. Eu não acredito nisso. Eu, pessoalmente, não acredito. Tá? Porque eu acho que se fosse para ter um pico de contágio, seria exatamente agora, no final de abril, que a gente teria. E por que não teve? Porque a gente já está parado, a escola parou lá, no Paraná a escola parou lá em março, no início de março. Da primeira quinzena de março nós paramos. Então, quer dizer, parem para pensar, se eu distribuo esse vírus para mais 5, que é o que os especialistas falam, não é isso que é colocado?
Para pensar quantos vocês já não distribuíram. Ou deixaram de distribuir só por sair aqui. Então, é uma situação de responsabilidade, principalmente aí em Paranavaí, hein, gente? Eu não quero estar assistindo o jornal, não, e ver meus alunos ali, ó, que tá com ordem de isolamento, dando as voltinhas na cidade de Paranavaí, e a polícia indo buscar vocês, hein? Eu vou fingir que nem são vocês, que eu nem conheço, tá? Que aí em Paranavaí é moda isso, tá? O povo tá em isolamento e sai passear. Tá lá tudo em isolamento e sai passear. Então, não quero vocês fazendo isso, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou ligar para minha advogada, né? Vai ligar para advogada? Eu vou falar que eu tô em isolamento, hein? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, no coração mesmo. Eu me senti assim, vendo a carinha de vocês hoje, me senti revigorada. Tá? Revigorada, porque eu tava com muita saudade de vocês mesmo. Tá? Muita saudade mesmo. Tá? E isso faz com que a gente lutemos um pouco mais juntos. E é hora da gente se juntar e achar uma solução melhor que vai trazer um prejuízo menor para vocês. Eu, particularmente, os meus alunos da FCV estão gostando desse método. E eu posso falar porque a gente vai entrar em umas matérias que são bem teóricas. Ah, Letícia Raposo apareceu! Tirou a carinha! Vai entrar numa matéria muito teórica e que a gente está aqui, eu poder olhar para vocês é muito bom, porque daí eu consigo parar a matéria e retornar, entendeu? Voltar a matéria para que vocês não fiquem tão perdidos. Então, vai ser muito bom e eu acredito que vocês vão gostar. No Meet, inclusive, eu aprendi hoje, que os meus alunos me ensinaram, que eu consigo ir passando a minha apostilinha para vocês. Então, vocês conseguem me assistir a apostilinha e ver a apostilinha passando. Tá? Então, é mais fácil de vocês visualizar, fazer anotações, ok? E sempre vai ser assim, gravando, e o professor vai gravar e vai jogar lá ai, como que fala? No YouTube. No YouTube para vocês, tá bom? Alguma dúvida mais, gente? Não. Não? Podemos encerrar aqui, ó. Exatamente a 1h30, quase 1h10, né? 1h20 quase de aula, nós estamos aqui. Então, quer dizer, você assistiu 1h30 de aula, não é muito. A gente vai assistir, vai conseguir sair dessa. E melhor de tudo, mais seguros do que estarmos todos juntos. Não que eu não goste de estar, porque o meu problema vai ter que me segurar para não abraçar vocês, né? Não vou falar abraçar e beijar, porque o meu marido tá olhando com cara feio aqui na minha frente. E ele deu risada. Ciúme, João! Não, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou começar a matar ele aqui, que os exemplos vão começar a ser aqui, né? Eu olho pra frente e encontro ele. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, tá? Mandem o feedback, respondam lá o formulário para mim e eu aguardo vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, muitas saudades, saudades imensas. E eu quero saber de festa na hora que a gente voltar, tá? No churrasco. Eu quero ir para um churrascão. Tchau, gente. Beijo, tchau. 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 Tchau, Pro.